Olá, meu irmão, bom dia. Nós estamos começando uma nova etapa da nossa caminhada depois de terminar a devocional na carta aos Efésios. Nós vamos começar agora uma caminhada num livro do Antigo Testamento, mais precisamente Salmos. Antes de eu começar a leitura do Salmo 1, preciso fazer uma pequena introdução aos Salmos para que a gente possa caminhar bem. Primeiro, o livro de Salmos é composto de 150 salmos, que eram canções que eram cantadas pelo povo de Israel. Essas canções, em sua maioria, foram escritas pelo rei Davi, mas há canções também de Ezequias, de Moisés, de Asaf, dos filhos de Corã e alguns desconhecidos. Esses salmos são muito importantes para nós. Na Bíblia hebraica, o livro de Salmos é dividido em 5 livros, né? Então, o que nós temos aqui como um livro só, que vai do 1 ao 150, na Bíblia hebraica é dividido em 5 partes, né? A primeira parte, o primeiro livro, ele vai do 1 até o 41. Né? Então, do livro 1 ao 41 é chamado de livro 1. O livro 2 vai do 42, do Salmo 42 até o Salmo 72. O livro 3 vai do Salmo 73 até o Salmo 89. O livro 4 começa no Salmo 90 e vai até o Salmo 106. E o livro 5, o livro 5, né, vai do Salmo 106 ao Salmo 150. Na nossa Bíblia é um livro só, mas em algumas versões de Bíblia tem lá no começo dessas sessões escrito assim no título dos Salmos, livro 1, o outro livro 2, o outro livro 3, onde começa as sessões. Os Salmos falam de tudo. Falam de alegria, falam de tristezas, falam de decepções, de saudade, de anseio por Deus, de questionamento para com Deus. Fala dos momentos onde o povo de Deus estava passando por muitas lutas e não sabia como agir. Eles tinham canções específicas para isso. Havia canções para as viagens que eram feitas para Jerusalém, né? Eram os famosos salmos de romagem, onde o povo caminhava em direção a Jerusalém, ou salmos de peregrinação, também é um nome que é usado. O povo caminhava para Jerusalém e esses salmos eram muito usados nesses momentos. Nós vamos ler todos esses salmos. O primeiro salmo aqui, salmo de número 1, ele é como uma abertura, né, um prefácio para todo o livro de Salmo. Ele nos apresenta aquele que é o homem justo e aquele que é o homem ímpio. E essa relação entre o justo e o ímpio é uma relação que vai aparecer em todo o livro de Salmo, em todas as canções. Os salmistas deixam claro que aqueles que servem ao Senhor, aqueles que obedecem ao Senhor, aqueles que andam nos caminhos do Senhor, são bem-aventurados, vão bem, mesmo que por um breve momento possam sofrer, mas no final eles são abençoados porque eles obedecem ao Senhor. Pelo contrário, os ímpios, por mais que possam prosperar temporariamente, no final eles são destruídos porque eles são desobedientes ao Senhor. Então, essa temática aparece em todo o livro dos Salmos. E o Salmo 1, como João Calvino disse, é como um prefácio, um preâmbulo que anuncia a temática principal de todos os salmos. Vamos olhar para esse salmo, salmo de número 1. Diz assim: Bem-aventurado é aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Pelo contrário, seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto a uma corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo o que ele faz será bem-sucedido. Os ímpios não são assim. São, porém, como a palha que o vento dispersa. Por isso, os ímpios não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos, pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Uma outra coisa que eu não mencionei é que o livro de Salmos também é composto de uma forma poética. Então, nós temos versos, né, como se fosse um poema. Então, nós temos 3 divisões aqui, 3 estrofes, né, nesse salmo. A primeira estrofe vai do versículo 1
o versículo 1 todo é uma estrofe só. O versículo 2 até o versículo de número 3 é a segunda estrofe, como se fosse um hino mesmo. E o versículo 4 ao versículo 6 é a terceira estrofe. Na primeira estrofe aqui desse salmo, né, essa primeira parte, o salmista nos mostra que bem-aventurado, a expressão bem-aventurada é a expressão como é feliz. Como é feliz? E ele vai dizer como é feliz aquele que não faz três coisas. Ele vai dizer, primeiro, como é feliz aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Aqui nessa estrofe, ímpios, escarnecedores e pecadores são uma pessoa só. Mas para poder não repetir, ele usa essas palavras diferentes: ímpios, escarnecedores e pecadores. Mas se trata do ímpio mesmo, né? Daquele que zomba de Deus. E aqui é dito, olha, há uma progressão. Primeiro, é bem-aventurado aquele que não anda no caminho dos ímpios. Segundo, também é bem-aventurado aquele que não se assenta, ou seja, aquele que, além de não andar, não se assenta. E, em terceiro lugar, aquele que não se detém, ou seja, aquele que não para no caminho dos pecadores. Há uma relação aqui muito grande com Romanos, capítulo 6, versículo 12 e versículo 13, onde o apóstolo Paulo vai dizer que aquele que é de Deus não considera o pecado, não coloca o pecado como uma possibilidade, ou seja, não cogita estar junto de pecadores. E aqui o salmista vai dizer, olha, existem pessoas que não apenas andam no caminho dos pecadores, mas se assentam. E tem alguns que não apenas se assentam, mas se detêm também. Isso fala muito do nosso caminhar, da vida diária. Como você tem vivido, né? Como tem sido as suas relações. Aqui o salmista está se referindo ao relacionamento. Como que é o seu relacionamento? Você tem se relacionado com pessoas que não servem a Deus? De que forma? Você tem andado com essas pessoas? Andar aqui não significa caminhar junto na rua. Isso não é isso que o apóstolo, não é isso que o salmista quer dizer. O que ele está dizendo é andar aqui no sentido simbólico de relacionamento, de comportamento, né, de como você se comporta. Em outras palavras, ele está dizendo, bem-aventurado aquele que não se comporta conforme o conselho dos ímpios. Ele vai dizer mais, bem-aventurado aquele também que não se detém, além de não se conformar, não se comportar de acordo com o conselho dos ímpios, é aquele que não para nesses conselhos e é aquele que não se assenta. É isso que ele está dizendo. Então ele está dizendo, olha, aquele que de fato vai ser feliz é aquele que não faz essas coisas. E aí, na segunda estrofe, ele vai dizer como é o justo, como é essa pessoa que não faz isso. E ele vai nos explicar. Pelo contrário, ele vai dizer no versículo 2, aquele que anda segundo Deus, aquele que é justo, que anda nos caminhos de Deus, a primeira coisa que ele faz é que ele tem prazer na lei do Senhor. E nessa lei ele medita dia e noite. Ele tem prazer nas escrituras, tem prazer na mensagem de Deus, tem prazer naquilo que Deus tem para nos dar. Ele vai dizer, olha, essa pessoa, o justo, ele tem, além de ter prazer na lei do Senhor, ele medita nela dia e noite. Não significa que ele fica sentado com os olhos fechados como um budista fazendo yoga. Não, não é isso. Meditar aqui é uma pessoa que está constantemente pensando na palavra de Deus. Está trabalhando, está meditando na palavra. Está passeando, está meditando na palavra. Não de uma forma mecânica, mas de uma forma de fato que possa trazer em todo momento um pensamento bíblico. E ele vai dizer mais, ele vai fazer agora uma comparação. Ora, o justo é como uma árvore plantada junto às águas. Ou seja, uma árvore plantada junto às águas é uma árvore que tem todos os nutrientes necessários. Por quê? Porque ela está bem irrigada, né? Ela tem as folhas verdes, ela está saudável, ela está com a sua raiz bem fincada, ela não se dobra nem para um lado nem para o outro querendo cair, ela não apodrece. Pelo contrário, ele vai dizer, olha, ela dá o seu fruto no devido tempo e a sua folha não murcha, ou seja, ela é uma árvore que é frondosa. Ele vai dizer, olha, assim é o justo. Assim é aquele que anda no conselho de Deus. Ele tem raiz, ele está firmado
né? Ele está firme. E aí ele vai dizer no finalzinho: e tudo que ele faz será bem sucedido. Ora, ele não está aqui se referindo à árvore, ele está aqui se referindo ao justo, ou seja, tudo aquilo que o justo faz, como uma árvore, né, que está bem irrigada, bem plantada, será bem sucedido. Assim como uma árvore é frutífera e frondosa e tem as folhas bonitas, assim é o justo. Ele é arraigado, ele é frutífero e ele não vai cair, ele não vai sofrer apodrecimento. Por quê? Porque ele está firmado no Senhor. E ele vai dizer mais, na terceira estrofe: ora, os ímpios não são assim. Ele faz uma comparação. Os ímpios não são assim. Como os ímpios são? Ele diz: os ímpios são como a palha que o vento dispersa. Vocês já perceberam isso? Já viram isso quando tem uma ventania muito forte? Se você tem uma folha jogada ao chão ou uma palha, ela vai de um lado para o outro, ela não tem controle de si mesma. Aqui ele está dizendo: olha, o ímpio é assim. O ímpio não tem controle de si, o ímpio não tem controle das suas ações, ele apenas reage aos movimentos que vão acontecendo à sua volta, e o ímpio, ele não prevalecerá no dia do juízo. O dia do juízo é certo para todos nós. Todos nós iremos prestar contas ao nosso Deus. Os cristãos perante o tribunal de Cristo e os ímpios perante o juízo do trono branco, mas todos terão que prestar conta a Deus dos seus fatos. E aqui é dito: olha, os ímpios não prevalecerão no dia do juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. A expressão congregação aqui no Antigo Testamento, no Novo Testamento, ele é traduzido por igreja, né? Eclésia, assembleia, assembleia do justo, a reunião dos santos. Aí ele vai terminar o salmo dizendo: pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Meu irmão, se você está andando na justiça de Deus, se você está andando nos caminhos de Deus, saiba que Deus conhece o seu caminho. Deus sabe como você se porta. E aqui é dito que o caminho do ímpio vai acabar, o comportamento do ímpio, né? A expressão caminho é muito usada como sinônimo aqui de comportamento. Deus conhece o nosso comportamento. Deus conhece a nossa vida, mesmo que às vezes passemos por muitas dificuldades, por privações, Deus conhece todas elas. Que Deus possa te abençoar nesse dia, que esse salmo possa trazer edificação para a sua vida. Fique com Deus e até a nossa próxima devocional.